Rosário Muso, né? E eu hoje estou fazendo um trabalho que é, para quem não me conhece, eu sou terapeuta, sou artista plástica, trabalhei muitos anos como artista plástica e muitos anos como terapeuta, que são as duas áreas que eu gosto muito. E todo o meu trabalho é descobrir a causa raiz dos problemas que fazem com que a pessoa não tenha uma vida boa, né, não consiga ter uma vida legal, né, equilibrada em vários aspectos, né? Porque, como eu sempre digo, né, cada um tem um lado positivo na nossa vida, né? Nós sempre temos um lado nosso que se chama o tendão de Aquiles, que na verdade é um lado fraco, todo mundo tem, tá? Isso faz parte da humanidade. Eu já tenho conversado com várias pessoas, tenho analisado isso, e eu vejo assim, que ninguém tem todas as situações resolvidas, né? Sempre alguém tem alguma coisa fraca, sempre tem uma área que realmente é a debilitada, tá? E que a gente vai ter vários processos com isso. Só que, às vezes, parece que nós temos mais áreas. Por quê? Por isso que você tem que buscar a causa raiz. Qual é a tua causa raiz? Né? Às vezes as pessoas, elas geralmente têm uma área que é complicada. As outras áreas não são. As outras áreas às vezes estão mal porque essa está muito pior, né? Então todas as terapias e todos os trabalhos que a gente faz justamente para encontrar a causa raiz dos problemas que levam a você a não ter sucesso, a não ter boa saúde, né? A não ter uma vida, um relacionamento bacana, né? Então, vamos lá e vamos começar. Eu comecei hoje trabalhando com a pintura, porque a pintura foi uma coisa que sempre me trouxe na minha vida um processo de cura. Eu sempre trabalhei com a pintura através da cura. E mesmo quando eu pintava para vender mesmo, né, como profissão mesmo, o que acontecia com a pintura? Uma vez me encomendaram umas pinturas para um bar, tá? E eu entrei naquele processo do bar e fiz as pinturas do bar, né? Que ficaram bem bonitas. E aí, depois veio a reclamação da esposa, do marido, dizendo de que ele não podia olhar aquele quadro, que ele ficava bêbado, tá? Aí eu comecei a pensar e disse, mas como é que um quadro faz uma pessoa ficar bêbada? Né? Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Depois, muitos anos mais tarde, eu percebi que, na verdade, eu tinha um processo de cura cada vez que eu fazia as pinturas. Porque eu acabo entrando num processo de cura e o meu processo principal é a cura. Eu trabalho curando as pessoas, sanando as pessoas no seu lado emocional, no seu lado mental, no seu lado físico, né? Então, o que aconteceu? Aí eu percebi que minha arte não era simplesmente uma arte em relação a outras coisas, e sim uma arte relacionada realmente ao processo de cura. Vamos lá, então vamos começar a pintar. Qual que foi a proposta de hoje, né? Eu acho que eu vou começar a fazer uma série, que é a série da inspiração, tá? Porque a gente precisa, para que serve a arte como melhor propósito, né? A arte serve para criar novas possibilidades, para criar novas ofertas, para criar algo novo, né? Então, o que aconteceu com a arte? Vamos trabalhar com ela para quê? Para que a gente consiga, na verdade, trazer um processo de cura para o nosso processo, né? Então, vamos começar, porque qual é o problema de várias pessoas que estão, e hoje nós temos também, amanhã, nós temos uma dinâmica. Quem não sabe, né, aqui no Facebook do ZZ Terapeutas Integrados, a gente tem todas as informações, como funciona a dinâmica, quanto custa, tem tudo, e se não também tem depois os vídeos, tem na bio, né, na agenda, na nossa agenda, tem também os links para ir para a dinâmica, né? Então, o que trabalha a dinâmica? Na verdade, a dinâmica a gente faz um trabalho de cura, tá? E nesse trabalho de cura, dessa semana também é justamente isso. O nome da dinâmica dessa semana é inspiração, inspire-se e respire, né? Por que respirar? Porque a gente precisa respirar para o novo. A gente precisa se inspirar e respirar. Novos ares, novas propostas, né? Então, a gente sabe que está acontecendo todo esse processo que está acontecendo em volta de nós. E toda a humanidade está nesse processo, né? Então, antigamente, quando aconteciam determinadas coisas na humanidade, sempre tinha um lugar para você fugir,
né? Então, acontecia um processo na Europa, as pessoas fugiam para a América, né? Acontecia algum processo aqui na América do Sul, iam para a América do Norte. Então, sempre foi assim, né? Ou na África, ou, né? E se mudavam de lugares, por quê? Porque, na verdade, existia essa possibilidade. Hoje em dia, nós não temos essa possibilidade. A gente vai ter que ficar aqui. Então, como nós vamos fazer todo esse processo para poder transformar algo novo? Então, nós vamos começar uma série, né, que eu gosto das séries, né, e a série se chama Inspiração, para a gente começar a se inspirar e começar a abrir a nossa energia para a criatividade. Por que que eu sugeri até de começarmos a fazer realmente essa parte com a pintura? Porque a pintura, ela trabalha com outro lado do cérebro, que é o lado direito do cérebro, tá? E o nosso lado direito do cérebro é que é o responsável pela criatividade. Então, hoje a humanidade precisa do quê? De criatividade. Precisa de criar, né? Criar algo novo. Então, é isso que a gente vai acrescentar a todo esse trabalho. É essa nossa contribuição para que se comece a criar algo novo. Então, vamos trabalhando, vamos começar a trabalhar e vamos começar a trabalhar com o azul. E o azul, ele vai começar a transmutar algo que é o que está me impedindo hoje de eu poder ser criativo no meu trabalho, no meu negócio, na minha empresa, na minha parte familiar, né? Nos meus relacionamentos. Nós vamos ter que criar novas possibilidades. Porque as pessoas, se você casou, por exemplo, com uma pessoa determinada nos tempos que não eram quarentena, é uma coisa. Agora, se você está vivendo com essa mesma pessoa no tempo da quarentena, tudo se potencializa. Então, se você não tem capacidade para criar novas possibilidades, como é que você vai fazer? Então, vamos lá colocar no azul, né? Vamos trazer o azul, que é um azul meio com violeta, tá? E o que eu tô trazendo nesse azul? Tô trazendo essa parte justamente para a gente poder transmutar e começar a transmutar tudo aquilo que está nos impedindo hoje de podermos ser criativos, de trazer e de abrir o nosso campo da inspiração, da imaginação, tá? Então, vamos lá a começar a trabalhar. Eu gosto muito, às vezes, de molhar, que vocês já sabem, aqueles que assistiram já sabem, né? Eu queria também dizer, por exemplo, que aquelas pessoas que não assistiram os meus outros programas, né? Eu comecei trabalhando com a morte, tá? Porque como é que você vai ter inspiração se você não matou ainda o que você tem para matar, né? Como que você vai abrir espaço para o novo se você ainda está no velho, né? Então, eu fiz 2 processos de morte, tá? Assiste, tem no YouTube, tem no Facebook, acho que eu não coloquei, eu vou colocar, vou subir, mas tem no YouTube, né? São dois programas que tem sobre a morte, justamente, né? O trabalho da morte para quê? Para renovar essas situações e para a gente poder abrir um novo campo, uma nova proposta de vida. Então, muito bem, vamos lá, vamos ir trabalhando, né? Vamos ir sanando. Então, assim, aquela pessoa que está assistindo agora, ou que vai assistir depois, né? Não importa. Vamos trabalhar, se concentra. O que é que impede você, neste momento, de você ser criativo? Mas não precisa você saber. Não precisa você quebrar a cabeça. Ai, mas o que é que me impede? Nada. Seja livre como uma criança. Simplesmente faça a pergunta: o que me impede de eu ser criativo, de eu encontrar novas possibilidades no meu trabalho, no meu relacionamento, né, na minha empresa? O que me impede isso? Pronto. A partir do momento que você começa a fazer isso, as coisas começam a se movimentar. Então, isso é muito, muito rico e muito válido, né? Por quê? Porque a gente acaba trazendo todo um novo processo. Então, deixa eu pôr um pouco de branco, que é para começar a aliviar todo esse processo, para que ele comece a entrar de uma maneira diferente. Então, hoje nós vamos trabalhar com este azul, né? E vamos começar a esfumaciar. É como se a gente estivesse fazendo um céu. Porque o céu, na verdade, ele nos traz também um processo
de abertura para a nossa vida, né? De novas possibilidades, de novas situações. Muito bem. Então, nós estamos começando a trabalhar, a trazer novas situações, novos processos, tá? E deixando aberturas, porque você vê que, o que está me dizendo aqui, né? Por que eu gosto de pintar? Porque, na verdade, a pintura para mim é um oráculo, né? Eu uso a pintura como um oráculo, ela vai falando comigo, né? Eu vou conversando com a pintura e ela vai me contando o que está acontecendo, né? Então, o que está acontecendo aqui? Sim, tem uma situação escura, né? Mas a situação escura, ela não é escura totalmente, né? Não é uma escuridão total, não. É uma escuridão de que tem aberturas, né? Ela tem buracos ou aberturas ou espaços ou oásis, né? Aonde a gente é criativo. Então, o que está me dizendo aqui? Que uma pessoa, ela não é totalmente sem criatividade. Ela tem áreas na vida dela que ela é extremamente criativa. E todas as pessoas são criativas em alguma área. Tá certo, tem pessoas que são mais criativas, porque aí entram os artistas, né? Os artistas são criativos por si, né? Ou as pessoas que são sensíveis, né? Que conseguem criar novas coisas o tempo todo. Tem pessoas que não são assim, né? Tem pessoas que não são assim às vezes porque elas foram bloqueadas na infância, né? Ou bloqueadas em outras épocas, e elas acabam não achando que elas não conseguem criar coisas novas, né? Achando de que elas não têm a capacidade de inventar novos processos, de inventar novas situações, de se reinventar, né? Mas eu digo a você, todas as pessoas têm capacidade disso, sim. Porque nós vivemos numa terra onde isto é possível. Você pode ver que quando a gente consegue se colocar na terra e começar a perceber o que a terra nos traz, né? Ela começa a trazer um novo processo. Eu estava pensando esses dias que eu tenho umas bugambilhas aqui, depois eu vou mostrar no Facebook, depois eu vou tirar uma foto e vou tirar uma coisa e vou mostrar para vocês as bugambilhas que eu tenho aqui, né? Mas essas bugambilhas, elas passaram anos sem dar flor nenhuma, tá? Eu mudei elas de vários lugares e até conversei, bati um papo com elas e disse, cara, se você não der flor, então você vai ter que ir embora, porque eu não tenho como ficar uma planta que fica só enorme, mas ela não tem flor, quando a função dela é ter flor. Percebeu que é a mesma coisa das pessoas? Às vezes você tem que florescer para a vida, mas você está tão inibido que você não consegue florescer, você não consegue entrar no novo, né? Então, eu comecei a bater uma conversação com as bugambilhas e disse, bom, é a última chance que você tem. Eu vou colocar você lá no fundo da minha casa, né? E se você não der flor, então eu vou ter que tirar você, porque você fica um mato que não resolve nada, né? E por incrível que pareça, elas estão florescidas, tá? As rosas, a mesma coisa. Eu tinha umas rosas que eu tinha plantado e que também não floresciam, ou floresciam muito pouco, eram muito tímidas. E agora parece que elas começaram a florescer mais, começaram como dizendo, sabe o que? Esse é meu lugar, eu vou ficar aqui e vou começar a florescer, tá? Então, você vê que todas, mesmo as plantas, os animais e tudo isso que está em volta nossa, ele acaba tendo esse processo na nossa vida, tá? Então, muito bem, vamos começar então a trabalhar então com a parte mais criativa, tá? Para o lado criativo, eu vou começar a colocar um laranja, tá? Por que o laranja? Porque é o seguinte, se você tem medo de você inovar, de fazer coisas novas, né? O que acontece? Se você só fica no campo da imaginação, né? E você não parte para uma ação, você não vai conseguir vencer esse medo. Porque o medo, ele sempre vai estar aqui. Então, o que você precisa fazer? Entrar na ação, né? E na hora que você entra na ação, você começa a perceber que o medo já não tem mais lugar, porque aí a tua mente está preocupado em outras situações. Ele está pensando como vai agir, como vai entrar em campo, como vai começar a interagir. Então, se você tiver uma ideia, e mesmo que ela não esteja
planejada ainda totalmente, ou mesmo que ela não esteja 100%, deixa ela de lado e começa realmente na ação. É na ação, é caminhando que a gente vai arrumando as coisas no meio do caminho. Então, vamos colocar então o laranja para justamente trazer esse processo, tá? O laranja, ele tem um processo muito engraçado dele, porque ele é um complemento do azul. Tá? Por que essa questão do complemento? Então, nós temos as questões das cores, né? O azul é cor básica, né? Mas o laranja não é uma cor básica, porque o laranja, ela é uma cor secundária. Ela é feita através de um vermelho com um amarelo. Então, ela precisa de duas cores para ela se tornar laranja, tá? E o azul é uma cor básica, né? Então, é uma das cores básicas que ela não precisa, para ser ela, é só ela, tá? Ela não precisa de um complemento para ser ela. Então, o que acontece com o laranja? Quando a gente junta o laranja, que é o amarelo, e o vermelho, com o azul, nós temos as três cores básicas, que fazem parte das cores básicas, das 5 cores básicas. Mas das 5 cores básicas, nós temos o vermelho, o amarelo, o azul e o preto e o branco. Então, conclusão, essas três cores, elas complementam toda a linha, quase, de cores do nosso espectro. Então, o que acontece? Quando se juntam essas cores, o laranja acaba sendo o complemento do azul. Então, é como que a gente precisa de um laranja para complementar uma ação que a gente está fazendo com o amarelo, com o azul. Então, vamos colocando um pouco de laranja, para que a gente possa trazer, e o laranja também, ele representa também a terra, né? Representa o sol, ele tem várias sintonias que acabam nos trazendo algo bem especial. Muito bem. Então, nós vamos também entrar com elas, e vamos começar a molhar um pouco isto, para que a gente possa trazer uma nova possibilidade aqui, né? Vamos ver o que essa ação de você transmutar aquilo que impede você, né? De começar a colocar ação e poder vencer o medo disso que você está trabalhando, né? O que ele pode trabalhar. Então, vamos trazer o nosso papel higiênico aqui, para ver como é que ele pode ficar, né? Nesse processo todo, para que a gente possa ver como é que pode ficar se a gente começar a trabalhar com aquilo que a gente não sabe o que vai dar, né? Eu gosto muito desse processo, por quê? Porque ele sempre é um inesperado, né? A gente nunca sabe o que vai dar, né? A gente nunca sabe o que vai se juntar, o que vai ficar, o que vai se destruir, ou o que vai se transformar, né? Então, é uma transformação que simplesmente a gente continua fazendo as ações, mas sem o objetivo em si de querer atingir, de repente, isto ou aquele resultado, né? A gente sim está fazendo uma ação, mas a gente não tem controle do qual é o resultado que a gente vai ter em relação a tudo isto. Muito bem. E aí, nós vamos entrar nesse novo processo. Hoje me veio a história, e ela acabou vindo um conto, que ele veio de uma maneira bem diferente, tá? Na verdade, é um conto sufi que talvez vocês já conheçam, né? Que é de jogar a vaca pro brejo, né? Que foi um mestre, né? Que jogou a vaca pro brejo, de uma família muito pobre, né? Tem toda uma história, que ele foi lá visitar essa cidade, encontrou com essas pessoas que moravam no alto da montanha, né? E acabou jogando a vaca, que era o único recurso que eles tinham de comida e de viver, né? Toda a família. E acabou de noite jogando a vaca pelo brejo,
né? E quando o discípulo perguntou para o mestre por que ele tinha feito isso, ele disse, eu joguei a vaca no brejo porque essa é a única maneira deles poderem se reinventar novamente, né? Muito bem, mas não é a história que eu quero contar hoje, porque qual foi a história que me veio hoje? Na verdade, hoje eu tenho vários amigos invisíveis, né? E esses amigos me contaram uma outra história. A história era de que, na verdade, era um menino, né? Que estava contando pela vila a história de uma família que tinha perdido a sua vaca, né? E que esse era o único recurso que eles tinham, tá? E o quanto essa família tinha sofrido com tudo isso. Mas no transcorrer do tempo, ele acabou indo falar com a avó dele, tá? E ele acabou descobrindo que a avó era uma das filhas dessa família, tá? Então foi uma grande surpresa para ele, porque ele viu que ele estava repetindo uma nova situação igual ao que ele achava que naquele momento era uma coisa muito ruim, mas que ele estava novamente na mesma situação. 3 gerações depois, ele se encontrava na mesma situação e descobriu por um acaso, né, de que a história que ele estava contando na cidade era a história da vida dele, tá? Então, isto foi muito engraçado, porque eu acordei com aquela história e eu disse, meu Deus do céu, essa é uma história muito bacana para contar para as pessoas, né? E o que ela está dizendo? Que, na verdade, os nossos ancestrais, eles já viveram isto, né? Todos eles já viveram de alguma maneira ou de outra, porque a humanidade, ela já vem se transformando. Esse processo que está acontecendo hoje, lógico, sempre de maneiras diferentes, mas sempre houve momentos em que a humanidade tem que se transformar. Talvez, das outras vezes, não foi todo o planeta, né? E talvez essa seja a única diferença deste momento que a gente está vivendo hoje. Mas isso já aconteceu com muitas pessoas, né? Quando vem um terremoto e acaba com tudo, né? Quando vem um furacão, quando vem, sei lá, os ventos, né? Os furacões, né? Os vulcões. Então, a humanidade, as guerras, né? Já passou isto por muitas vezes e perdeu tudo e teve que reconstruir tudo. Quando a gente reconstrói tudo, não quer dizer que a gente comece de zero. A gente nunca começa de zero. Porque mesmo apesar de a gente estar trabalhando toda essa parte, a gente já tem um legado. E se você diz, mas se eu começar de novo a colocar esse legado, eu vou poder trazer uma outra possibilidade para a minha vida, né? Então, eu achei essa história muito interessante, porque na verdade ela mostra de que as coisas se repetem. E se você não curar isso, você volta a repetir. Gerações depois voltam a repetir a mesma história. Agora eu pergunto, se nós temos hoje técnicas tão importantes de cura, né, que vieram e desceram para a Terra para justamente as pessoas curarem e sanarem realmente a sua história, o que impede você de sanar a tua história? Né? Então essa fica a pergunta. Você gostaria de sanar a tua história? Esse trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos sanando a nossa história. Nós estamos sanando gerações para trás. E, consequentemente, nós estamos sanando gerações para frente. Por quê? Porque a gente está transmutando. E você vai me dizer, mas você acha que transmutando com a pintura você vai trabalhar isso? Sim, vai. Por quê? Porque eu tenho também outras técnicas de cura que eu insiro também na pintura. E hoje eu faço isso consciente. Eu já fazia isso inconscientemente, sem saber que eu fazia isso, né? Então, vem aqui e começa a participar de todo esse processo e venha se curar. Faz um encontro com você mesmo, de vir, de trazer. Se você gostaria de pintar, deixa nos teus comentários. Você gostaria de pintar? Quer que eu ponha o que você precisa? Num dos vídeos que está no canal do YouTube, dos Zeta Terapeutas Integrados, ele tem todo o material que você precisa para você pintar. E pintar vem junto comigo, porque a gente está transmutando aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo o antigo, estamos sanando o antigo, estamos trazendo ação, estamos trazendo o novo. E agora nós vamos trabalhar então um pouco com o azul, com o amarelo. O amarelo, ele vai trazer uma nova possibilidade. É como se a gente estivesse crescendo o quê? Crescendo o novo,
a luz, né? Então, nós vamos trazer esse amarelo que vai contribuir para o nosso trabalho. E a gente pode trazer, misturar, e aí nós vamos trazer o amarelo com o azul, que vai dando o verde. E vamos trazendo o verde para nosso trabalho. Muito bem. Então, deixa nos teus comentários, né, se você gostou, se você gostaria de uma outra proposta, né, de que a gente faça um outro trabalho, ou se de repente isso aqui é uma coisa tão nova que você nunca viu, né? Porque às vezes eu tenho processos que às vezes as coisas vêm com muita antecedência, né? Eu tenho às vezes uns trabalhos que as pessoas ainda não estão prontas, né, para poder assumir, para poder digerir esse trabalho. Então, deixa nos comentários, você está pronto? Você gostou? Você acha que isto aqui pode ser um processo novo de cura, onde a gente pode trazer as crianças a se curarem, né? Isso é muito legal, a criança adora pintar, a criança adora, imagina se você começa a inserir isso na vida dela, de que ela tem um processo de autocura, né? De que ela pode realmente, todos os processos que ela está se sentindo, ela pode vir trabalhar e começar a conversar com a pintura. Isso seria maravilhoso, porque você começa a trabalhar com novas possibilidades, né? E aqui nós vamos trabalhando de novo com a água, para quê? Para movimentar algumas situações que ainda precisam se mexer, porque ainda tem situações que elas não estão integradas. Enquanto a gente estiver dividido, achando de que nós somos diferentes, que o que está acontecendo comigo não é a mesma coisa que acontece no outro, né? Enquanto nós estivermos propagando a nossa separação, né? E achando que nós estamos separados do todo, a gente nunca vai chegar a uma solução. Quando a gente começa a perceber de que a gente não é um ser separado do todo, que a gente faz parte de um processo integral, né? Nós começamos a perceber de que a nossa energia pode ajudar também a outra pessoa que está prestando atenção ou se curando nos mesmos processos que a gente trabalha. Nós temos a dinâmica que também trabalha com esse processo, né? E acaba trabalhando com o todo. Nós juntamos o que as pessoas têm, né? E nesse processo de juntar o que a pessoa tem, sempre tem um tema a ser trabalhado, que faz parte de todas as pessoas que participam. E esse é o tema que é trabalhado. Então, ele é muito forte, ele é muito potente. Por quê? Porque eu trabalho com a tua energia, com a minha energia, e um contribui com o outro. E aí a gente se cura em quê? Em conjunto. Esse é o verdadeiro trabalho da nova era. Então, tá bom? Estamos chegando quase ao final. Agora já vamos tirar aqui para ver o que está dando. Muitas vezes eu faço também outros trabalhos, talvez na próxima vez, eu não sei se vou ter material para fazer isso aqui agora, mas eu colocava para esta técnica, às vezes, sedas, tá? Então eu fazia às vezes um campo enorme, tá? Eu pintava tudo que eu tinha que pintar, transmutava tudo que eu tinha que transmutar, e na hora de usar papel higiênico, eu usava tecido. Tecido voal, ou um tecido seda, né? E aí ficava tudo isso, e depois eu fazia lenços para vender. E os lenços ficavam super bonitos, porque eram lenços artísticos, e depois eu assinava eles, e ficava maravilhoso. Tá bom? Então, se você gostou desse encontro, se você gostou dessa pintura, se você está contribuindo para você, deixa nos comentários, né? Fala, sim, eu tô gostando, tá me fazendo bem, eu tô me sentindo bem. De repente, assiste, às vezes sozinho, né? Às vezes, quando a gente assiste de novo sozinho, acaba trazendo um outro insight diferente, né? Porque isto é o quê? Nós estamos trabalhando com o nosso lado direito do cérebro, com um lado não consciente.
Então, o nosso trabalho é para justamente abrir essa parte do nosso não consciente, desse nosso lado direito do cérebro, para quê? Para que ele comece a entrar em atividade. E aí, automaticamente, você vai se dando conta que você vai ficando mais solto. Mais solto para quê? Para criar novas coisas. E que as ideias começam a vir, começam a pipocar por tudo quanto é lado. Tá bom? Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos, faz com que isto chegue a muitas pessoas. Tá bom? Então, tchau e nos vemos. Tchau!